Como guerreira me levanto. E aí, povo, o que vocês acham aí desse meu chapéu lindo, maravilhoso, bem nordestino? Tô ouvindo aqui uns louvores, né, que fala sobre uma guerreira que se levanta, que se reviste de sua graça. E aí eu olhei de lado, eu vi esse chapéu e disse, espera aí, deixa eu colocar porque tem tudo a ver, não é? Mulher cristã, nordestina, ouvindo louvores aí de guerras, batalhas espirituais e de vitória. E aí eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu falei com minhas irmãs hoje, uma mensagem. E aí eu falei sobre José para elas, né? Que assim, no livro de Gênesis, capítulo 39, quem já conhece a história de José sabe que ele não foi um irmão amado pelos seus irmãos, né? E desejaram a morte de José, lançaram ele numa cova, literalmente desejaram matar ele. E o problema mesmo não era aquela túnica linda que ele ganhou do pai dele, colorida, né? Bem diferente dos irmãos dele. Mas a diferença era os sonhos que Deus colocou no coração de José. Porque aquilo que José sonhou e contou para os seus irmãos era uma revelação de Deus, era o que Deus estava colocando, mostrando para ele o futuro, o que iria acontecer, não é? E muitas vezes nós somos atacados, apedrejados, somos rejeitados, tantas coisas acontecem que nos entristecem, nos fazem nos sentir num poço, não é? E José foi lançado num poço, mas Deus não permitiu que ele morresse. E tudo aquilo, um dia José refletindo, e ele conseguiu enxergar que tudo aquilo que aconteceu de ruim com ele foi nada mais, nada menos o Senhor permitindo para que as promessas se cumprissem na vida de José. E claro que, lendo a história, a gente percebe que os irmãos invejavam, né? Que ele vestia uma túnica linda, diferente dos irmãos. Ele era o único que tinha essa túnica linda, colorida. E o inimigo de nossas almas, ele inveja aquilo que ele não poderá ter nunca mais. Ele nunca mais vai poder ter. A presença de Deus, o caráter de Deus. Então, José tinha um caráter que causava inveja. José tinha promessas na vida dele que causou inveja nos irmãos. Mas é uma história, assim, difícil, triste, mas é muito linda ao mesmo tempo, porque eu estava lendo, inclusive faz pouco tempo, eu creio que umas 2 semanas atrás, lendo justamente sobre a história de José, e algo me chamou a atenção como nunca antes. Já ouvi várias pregações sobre José, e me chamou a atenção no momento em que José chorou e chorou alto, que quem estava fora, né, outros do lado de fora do palácio, em outros quartos, casa, não sei bem dizer essa parte, mas eles ouviram o choro de José. Eu creio que esse choro, essa dor, essa tristeza, essa angústia que tomava o coração de José, apesar de não ter impedido José perdoar os seus irmãos e toda a sua descendência, não é? Porque José ele foi muito abençoado, mesmo estando ali, né? Que ele passou um tempo como escravo, mas ele não ficou sendo escravo o tempo todo. E quando Deus cumpriu a promessa na vida de José, José abençoou os seus irmãos, os filhos dos seus irmãos, no caso, seus sobrinhos, as suas cunhadas, todos, não é? Ao todo foram 70 pessoas que José sustentou, que o Senhor fez com que ele deu condições para José matar a fome deles, né? E essa parte do choro me chamou muita atenção, né? E muitas vezes nós passamos por tantas
tantas aflições, tantos problemas. E essa passagem me chamou a atenção e eu já ouvi essa história tantas vezes, mas desta vez ela me chamou muita atenção. Esse choro de José, quando eu creio que quando saiu, não é? Houve uma libertação, uma cura de mágoas, de tantas coisas, como aconteceu com Ana, não é? Quando ela orava e somente balbuciava, chorava ali aos pés do Senhor e falava, ela disse ao Senhor, não é? Que ela era uma mulher amargurada. Uma pessoa que está amargurada, ela tem mágoa de algo, de alguém, ou de algumas pessoas, não é? Mas quando nós abrimos o coração e estamos no altar do Senhor, o Senhor, Ele nos cura, Ele nos sara, Ele nos liberta, e no espírito, na alma e no corpo. E muitas vezes nós pensamos assim, mas o que é que eu tenho para que alguém tenha inveja de mim? Não é? Pensamos muitas vezes que as pessoas têm inveja, porque eu já fiz essa pergunta certa vez ao Senhor, muitos anos atrás. Mas eu não tenho nada, por que será isso? Que acontece isso? E muitas vezes as pessoas, elas se deixam ser usadas pelo inimigo, né? Com esse sentimento de inveja, que é tão demoníaco esse sentimento. E não é por conta da pessoa ter riqueza, ter carro, ter uma mansão, ter muito dinheiro, não é pelas riquezas, pelos bens materiais. Mas muitas vezes é em ver Deus trabalhar de uma forma diferente na vida daquela pessoa. E por que Deus não faz isso na minha? Aí surge o inimigo, ele encontra esse espaço, essa lacuna na vida da pessoa e vem essa situação de inveja. Muitas vezes é porque a pessoa, ela até tenta, mas ela não tem um caráter, não conseguiu ainda ter o caráter de Cristo. Ela tem inveja daquele que olha para ele e vê que Deus tem derramado uma graça diferente na vida dele, uma unção diferente, usa ele de forma diferente e tem inveja. E o Senhor, ele tem unção para todos, basta cada um buscar o Senhor. E o Senhor, ele vai derramar. Lembra da oferta de Caim e Abel? O Senhor alertou. Aquela oferta poderia ser aceita pelo Senhor, mas por que não foi aceita? Ele já estava tão tomado de sentimentos ruins para com o irmão, não é? E aí aconteceu o primeiro homicídio, não é? Caim matou Abel. Então, muitas vezes nós não percebemos, não é? Que o que incomoda de fato o inferno, as pessoas, é a maneira em que você adora o Senhor. É a maneira que você glorifica o Senhor. Porque problemas todos nós temos, mas a diferença é, se você tem problema, você não vai adorar o Senhor, você vai deixar de servir ao Senhor, você vai servir ao Senhor pela metade. Então aí é onde está a diferença. A forma em que adoramos. José estava na prisão, mas ele não deixou de adorar o Senhor. Ele não deixou de servir ao Senhor. E não deixou de servir ao seu próximo, porque ele revelou sonhos, então, e voltou ao palácio, né? Saiu da prisão, voltou ao palácio, e tudo ali se cumpriu. Então, que possamos aprender com José. E tudo é uma decisão. Recentemente o Senhor falou ao meu coração de algo que eu sei que foi libertador e está sendo ainda libertador para a minha vida. Porque muitas vezes nós oramos por tantas coisas, por bens materiais, que não é pecado, mas só dando um exemplo, nós oramos por bênçãos, oramos por cura, oramos por tantas coisas. Mas existe ali uma lacuna, um espaço mesmo que pequeno, em que nós estamos, de certa forma, alimentando uma tristeza, uma mágoa, porque foi decepcionado, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. E aí nós não somos curados, principalmente no nosso físico,
porque não foi retirado aquela mágoa, não foi retirado esse sentimento que nos prejudica também espiritualmente. Porque se o Senhor ele tem abençoado sua vida, tem derramado graça, unção, tem te dado visão, tem te dado a perceber, né? O Senhor tem dado poder sobre sua vida, derramado poder na sua vida, melhor dizendo. Imagine então se nós retirarmos tudo que não agrada ao Senhor de dentro de nós. O que o Senhor não fará? O Senhor fará muitas coisas. Então, o inimigo ele vai trabalhar sempre para que nós não deixamos esse espaço ser preenchido por unção de Deus, por graça de Deus, pela presença de Deus. Então, eu espero que, em nome de Jesus, você tenha sido abençoado com essa mensagem, né, que possamos aprender cada vez mais com a palavra de Deus. E hoje, né, falando sobre José, é tão maravilhoso saber que uma pessoa que estava, os seus irmãos queriam matar ele foi jogado num poço, foi para a prisão, né, um calabouço, alguns falam assim, eu prefiro dizer prisão, e o Senhor tornou ele governador. Mas o melhor de tudo foram as bênçãos espirituais que José conseguiu. Porque nós sabemos que não é fácil perdoar quem quer nos matar, quem nos entristece, quem nos magoa, quem nos fere, quem nos torna esquecido, não é? E os irmãos de José achavam já que ele já estava morto, mas ele tem um versículo que fala, né, que ele pergunta sobre o pai dele, não é? Mas eu creio que o pai dele, no fundo, tinha uma esperança de que ele estivesse vivo. E o desejo do pai dele era ver José. Depois que visse José, pronto, ele já poderia morrer. Se você não leu ainda, com bastante paciência, com bastante cuidado, com muita atenção, essa história, que você possa ler. E que Deus abençoe muito a sua vida. E se você estiver precisando se derramar diante do Senhor e liberar, sabe? Liberar perdão para alguém ou para alguns, o Senhor vai estar te curando. O Senhor ele vai estar te renovando. O Senhor ele vai estar te concedendo a força para governar aquilo que ele já colocou em tuas mãos. José foi governador do Egito. E eu sei que para todo servo de Deus, o Senhor ele tem algo colocado em nossas mãos para nós servi-lo. Independente se será governador ou não, porque ser governador do Egito não é pouca coisa não, né? Mas somente em você conseguir ter o caráter de Cristo, liberar perdão, estar na presença do Senhor, eu só quero conseguir estar preparada e estar na glória. Não importa se eu vou sentar numa cadeira de governadora ou não, se vai ser numa cadeira de plástico, de madeira. Eu quero estar na glória. Eu quero estar cheia de Deus, sem ter espaço para mágoa, rancor, falta de perdão. Que Deus ele nos ajude, porque nem sempre é fácil. Nem sempre será fácil. Para alguns pode ser, para outros não. Mas que nós não venhamos a perder as bênçãos de Deus, que Deus tem para nós por causa dessas coisas. Porque tudo é passageiro. E daqui da terra nós não levamos nada. Nem mesmo a roupa que seremos sepultados nós não escolhemos. E podemos até escolher, mas nós não sabemos se vão cumprir esse desejo nosso ou não. Não é verdade? Então, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.